gente! Como vocês estão? Tô aqui para mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre mentira. Detectar uma mentira não é uma tarefa tão simples, mas considerando um contexto, uma linha de base, é possível a gente detectar. Vamos lembrar sempre de analisar o contexto. O que seria o contexto? O contexto é o momento em que aquele gesto está sendo expressado. O exemplo que eu dei, que seria da pessoa estar assim, que é um gesto fechado, né? Geralmente a pessoa está desconfortável quando ela está com os braços assim. Porém, se ela estiver em um local frio, é compreensível que ela esteja com os braços assim, porque ela está com frio. Então, isso é analisar o contexto em que aquele gesto está sendo expressado. A linha de base. A linha de base seria os gestos em que aquela pessoa tem normalmente, quando ela está na sua linha neutra. Qual é a linha de base dela? Quais são os gestos que ela expressa? Aquela pessoa tem manias, né? Tem gestos que ela faz por mania? Tem gente que tem mania de ficar mexendo no nariz. E isso, normalmente, é um gesto de mentira. Mas algumas pessoas têm mania de mexer no nariz. Então você tem que analisar esse gesto específico, se é uma mania ou se realmente é uma mentira. Indo para a linguagem corporal, vamos falar em alguns gestos de mentira. O desconforto é algo que acontece muito quando a pessoa está mentindo. Alguns gestos de desconforto. A pessoa muda de postura rapidamente, ela dá uma retraída, ela mexe muito com as mãos, ela começa a ficar nervosa, né? Então ela acaba mexendo muito com as mãos, os pés, ela faz muitos gestos rápidos. A questão que eu falei sobre mexer muito no nariz, tem também a questão de você estar aqui e a pessoa acaba tampando a boca, né? Por isso que ela está assim. Ela costuma tampar a boca para a pessoa não ver que ela está mentindo, entende? Inconscientemente, a gente tampando a boca, a pessoa não vai saber que a gente está mentindo. Tem a incongruência de palavras, por exemplo, eu estou conversando com você, você faz uma pergunta para mim e eu falo sim, com certeza eu vou. Vocês viram que eu fiz sim? Com certeza eu vou? O meu gesto foi negativo, mas eu falei sim, então é incongruente. Vocês precisam prestar atenção também em microexpressões, que seriam microexpressões, são expressões muito sutis. Por exemplo, o desprezo, que é unilateral, tá? É um lado só, você vai fazer assim. O nojo que a gente acaba levantando somente a parte superior dos lábios, né? Você tem que prestar muita atenção, porque é algo muito sutil mesmo. Esse gesto dura frações de segundos, então é algo que realmente você precisa prestar muita atenção para reparar. O contato visual é algo que é complicado. Você tem que verificar a linha de base da pessoa. Por quê? Porque algumas pessoas mentem e não conseguem fazer contato visual, né? Elas estão falando, mas elas não conseguem, porque elas sabem que elas estão mentindo, então elas não conseguem, elas acabam ficando sem graça, né, e não conseguem fazer contato visual. Só que tem também a questão da pessoa fazer muito contato visual. É um contato visual excessivo. Então a pessoa está falando com você, mas ela quer te olhar porque ela quer ter certeza que você está acreditando no que ela está falando. Então ela não desvia o olhar. Ela olha muito para você, para realmente saber se está funcionando a mentira. Quando mentimos, a nossa voz também sofre alterações na entonação, afinação. Então, geralmente, a voz dá aquela afinadinha, sabe? Quando você fala, não, mas né, dá uma afinada. Então, a pessoa pode gaguejar, pode falhar a voz. Então, a voz sofre alterações quando a gente está mentindo. E por que a gente tem que prestar tanta atenção? Porque é uma quebra de padrão. Como a pessoa é, geralmente, ela vai acabar mudando. Por exemplo, eu namoro, né? E ele me pergunta, o que eu fiz ontem, né? Eu falo pra ele que eu fui no shopping, mas na verdade eu fui, não sei, num bar, por exemplo, tá? Ele me perguntou onde é que eu fui. Eu falando verdadeiramente, se eu realmente fui no shopping. Ele me perguntou onde você foi. Ah, foi no shopping. Tal, foi legal, né? Normal, do jeito que eu falo normalmente. Agora, se eu não fui no shopping, se eu fui em outro local, ele vai me perguntar e naquele momento tá na minha cabeça o que realmente aconteceu, o que eu preciso falar pra ele, a forma em que ele está reagindo e a forma em que eu estou reagindo. Eu vou estar pensando como é que eu estou passando pra ele. Será que eu tô demonstrando isso? Será que ele tá pensando que eu não fui? O que ele vai me perguntar? Então isso gera emoção. E há quebra de padrão. Então, naquele momento, se eu sou retraída, se eu falo normal, eu já vou começar a falar muito, sabe? Não, eu fui lá, eu tava lá, daí foi bem legal, né, não sei o que, eu vou começar a explicar muito. Então, assim, eu não sou de falar muito e se expressar muito assim e tal, e eu começo a agir assim, porque quebrou meu padrão naquele momento, sabe? Porque eu sei que eu estou mentindo e eu estou com medo dele descobrir que eu estou mentindo. Então, essa quebra de padrão é bem visível. E se a pessoa não é de falar muito, ela acaba falando muito. Se a pessoa é de falar muito, ela acaba ficando mais retraída, né? Porque ela fica pensando no que ela pode falar, se ela falar demais. Se ela for uma pessoa organizada, ela vai acabar sendo
totalmente desorganizada, porque aquilo tá na cabeça dela, enfim, quebra esse padrão. A forma em que ela é normalmente não existe naquele momento, porque ela tá preocupada com a mentira. Então, por exemplo, no meu exemplo eu falei que eu fui no shopping, né? Se você quer pegar alguém... Porque assim, normalmente ele pergunta... Se ele quiser saber, ele vai perguntar: você foi no shopping? Fui. Foi legal? Foi legal. Mas se ele perguntar algo muito fora disso, eu não tô preparada pra isso, você entende? Então ele vai falar assim: você foi no shopping? Sim, foi legal. Sabe a Renner? Ela tava com uma promoção hoje, você viu? Eu vou falar: não vi. Eu não estava preparada para aquela pergunta, então se a pessoa fizer algo muito fora do que eu estou esperando que ela me pergunte, é bem possível que ela me pegue na mentira. E é importante essa pergunta porque muitas pessoas, assim, se você for falar em linguagem corporal, algumas pessoas podem demonstrar medo porque elas estão com medo de ser descobertas, algumas pessoas podem demonstrar felicidade porque elas estão enganando você, mas nesse momento, se você fizer uma pergunta muito fora, ela pode se entregar. Ou você pode reparar também nos gestos autopacificadores que ela vai estar ali, porque quando ela tá mentindo, ela tá tentando se controlar, então ela vai ficar aqui, ela vai ficar mexendo na roupa. É importante lembrar, não existe sinal da mentira, não existe o sinal da mentira. Existem vários canais em que a gente pode analisar uma possível mentira. Então é basicamente isso, gente. Eu queria dizer pra vocês que não existe um sinal específico da mentira, mas você vai analisar todos os canais. Você não vai se contentar somente com um canal, com um gesto, tá? Você vai fazer várias perguntas, você vai analisar vários gestos, para aí sim você verificar se a pessoa está mentindo ou não. Você pode fazer as perguntas que ela não espera, você pode pedir para ela explicar toda a história, depois pedir para ela explicar de forma inversa para ver se ela se confunde. Então você vai ter que saber o que perguntar, saber como agir, para ela demonstrar a incongruência, né? O gesto que ele não faz parte da linha de base dela, ou que ela não falaria normalmente. E é isso, não esqueçam de analisar a linha de base, não esqueçam de analisar o contexto, tá? Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, é só me seguir, tá bom? Lá eu sempre apareço nos stories, eu sempre posto vídeos curtos sobre diversos assuntos. E é isso, não esqueça nunca de analisar o contexto e até a próxima.